Então, nós estamos com um tema aqui, igreja. Nós começamos esse tema na quarta-feira aqui, sobre o conselho. Sobre o conselho. Que muitos conselhos há no coração, muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho vem de Deus. Então hoje nós já vamos para Salmo, e isso que eu disse aqui está em Provérbios 19, 20 e 21, mas nós vamos ler o Salmo primeiro também, porque nos fortalece mais ainda, para nós continuar nessa mensagem, qual o tema é conselho, amém? Então vamos ler Salmo capítulo 1, nós vamos ler só um versículo, diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A igreja pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, qual de vocês aqui que ainda não recebeu ou ainda não teve um conselho do ímpio, de uma pessoa que não teme a Deus, de uma pessoa que não obedece a Deus, de uma pessoa que não tem nem comunhão de Deus, uma pessoa que conhece a história de Jesus, mas nem tão pouco conhece Jesus da história? Pessoas que carrega Jesus no peito, mas não tem peito para carregar Jesus. Há uma diferença muito grande nisso aí. Carrega Jesus no peito, mas não tem peito para carregar Jesus. Então, qual que nunca recebeu, irmãos? E cuidado, tá, irmãos? Cuidado com os conselhos, cuidado aonde você se assenta, cuidado aonde você para. Ah, mas fulano é muito amigo. Irmão, pode ser amigo, pode ser até irmão de sangue, mas não fala a mesma língua que você fala. Não fala a mesma língua, o nosso linguajar da nossa vida. Então, muito cuidado com isso, porque eu já vi muitas pessoas, irmãos, muitas pessoas dizer assim: poxa, você é uma pessoa nova, o seu marido foi embora, ou a sua esposa foi embora, você vai ficar sozinho? Não, irmãos. Claro que vai ficar sozinho, vai esperar em Deus, vai esperar no conselho de Deus. E eu já vi pessoas dizendo: não, arruma outro também. Ah, você é boba. Não é boba não, irmão, é ativa. Está esperando em Deus, está esperando o conselho de Deus. Tem que orar e esperar a resposta de Deus na nossa vida. E tem pessoa pagando, irmão, tem pessoa pagando preço alto por causa disso, irmãos. Deixa de obedecer um conselho de um pai, de uma mãe que quer muito bem, aliás, só quer bem para um filho ou para uma filha, para poder ouvir conselho, irmão, ouvir conselho. Às vezes de uma pessoa que não tem conhecimento de Deus. Não tem conhecimento de Deus. Acha que está passando uma coisa boa para pessoas, mas não está, irmãos. Não tem nada de bom não para passar. Nada, não existe nada de bom, irmãos. O procedimento dele é árvore seca, é árvore que não frutifica, que não produz fruto. E Deus conhece muito bem. Quem falou com os discípulos que a árvore que não produz fruto tem que cortar e lançar no fogo. Tem pessoa assim. Já aconteceu com você? Comigo já. Comigo já. Ah, sai. Vão beber. Vão dançar. Nunca saí para uma dança, irmãos. Nunca saí, nunca amanheci.
Ah, então você pode me chamar de Quadrado, quem quiser, pode me chamar, pastor Leandro. Nunca amanheci um dia na rua, minha esposa está aí, pode perguntar a ela. Mas não foi falta de conselho de ímpio, não. Você só passa a vida trabalhando. Cuidado, irmão, cuidado com isso, tá? Fica bem atento ao que o Espírito Santo está falando. Nem eu não, irmão, eu não tenho capacidade. Nem, aliás, se não é o Espírito Santo, nem subir aqui não, irmãos. Cuidado com o conselho do ímpio. Jó, ele falou isso aqui muito bem, tá, irmãos? Porque o Jó, os amigos dele, apareceu tudo para acusar Jó. E Jó, Deus já tinha falado que Jó era um homem temente, que era um homem reto, que era um homem que desviava do mal. Mas os amigos dele chegou para acusar ele, ímpio. Aí Jó disse assim, ó, Jó 21, 14, 15 e 16. Vamos começar a entrar no detalhe agora de conselho. E todavia, dizem a Deus, retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Vai pensando bem, irmãos. Quem é o Todo-Poderoso? Para que nos sirvamos e que nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que a prosperidade não está na mão dele. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Tem que estar, irmão, longe de nós o conselho do ímpio. Começou a soprar no ouvido, falou, ó, tchau, tchau, tchau e benção, estou indo. Jó, se ouvisse o conselho dos ímpios, Jó no final 42, ele foi justificado, ele teve os filhos, ele teve as ovelhas, ele teve o gado. Jó 42, não vamos entrar aqui nesse detalhe agora. Deus multiplicou muito mais do que ele tinha, e muito filhos e filhos melhor, mais bonita do que tinha, ovelhas e gado muito mais bonito do que tinha, porque ele não deu conselho, irmão. Teve a falha dele, como nós todos temos às vezes a nossa falha, mas temos uma coisa, Evangelho de São João 1,9, se nós confessamos o nosso pecado a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a nossa injustiça. Errar todo mundo erra, irmãos. Burro é permanecer no erro, porque Deus quer que todos se arrependam e sejam salvos. Alcance a salvação. Alcance a salvação. Nós falamos aqui 19, 20 de Provérbios, mas não vamos voltar aqui, bom, porque nós temos muitas outras mensagens para nós seguirmos, para nós ler. Mas como? Aqui tem mais gente que não esteve aqui na quarta de que o que está hoje tem mais gente. Então nós vamos ler aqui. Quem é o conselheiro ideal? É seu pai? É sua mãe? É seu irmão? Nem o irmão. Seu pai e sua mãe, sim. Efésios 6, está falando, filho, obedeça seu pai e sua mãe, para que vai bem na face da terra e aumente os seus dias. Mas não é isso que nós queremos falar. Quero falar aqui do conselho. Isaías 5,19. Diz assim, e diz, avie-se e acabe a sua obra, para que vejamos. E aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel,
que o conheçamos. Quem conhece o Santo de Israel aqui? Quem conhece? Quem conhece o Santo de Israel? Tem gente aí com a mão baixada, por quê? Você não conhece Jesus, não? Jesus é que é o Santo de Israel. Isaías, vamos completar aqui Isaías. Jesus é que é o Santo de Israel. O conselho é dele. Você falou que nós tenhamos vida em abundância, nós temos. Você falou que vai curar toda a nossa enfermidade que ele já levou, ele vai fazer. Tudo que está na promessa, ele vela porque a sua palavra seja cumprida. É 24 horas orando assim na palavra, para que ela se cumpra na nossa vida, mas com condições, desde que eu também obedeça a palavra de Deus. Deus que eu também não lance a palavra de Deus para detrás de mim. Desde que eu faça da palavra de Deus uma bússola que vai me levar a Canaã celestial. Então ele diz assim, Isaías 11, 1 e 2, vai falar de Jesus. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselhos, e o Espírito de quê? De fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor nosso Deus. Está dando para entender, irmão, o conselho, a diferença do conselho, quantos benefícios você vai ter, quanto benefício a igreja tem, quanto benefício eu tenho, quando eu tomo conselho com Deus. Ah, mas eu tomei conselho a Deus, mas ele demorou a responder. Eu já pedi, mas Deus demorou a me responder. Calma aí, irmãos. Calma aí, nós somos servos, Deus é Senhor. Vamos entender aí, irmãos. O tempo de Deus não é o nosso tempo, não. Deus pode fazer num dia, mas também Deus pode demorar. O que o salmista disse no Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor. Quando a gente toma o conselho, nós temos isso aí tudo, irmãos. Espírito de conselho, espírito de sabedoria, de conhecimento, de fortaleza, que estaremos seguros. Repousará sobre ele. Irmãos, vou passar aqui para nós entender que não existe super-homem na presença de Deus e nem super-mulher. Não existe, não existe. Quem está em pé, cuida para que não caia. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Primeiro livro de Crônicas. Não tem primeiro e segunda crônica, tem primeiro livro e segundo livro. Capítulo 13. Primeiro erro aqui de Davi, irmãos. Davi era segundo o coração de Deus? Era. Eu posso ser, você pode ser, nós todos podemos ser segundo o coração de Deus. Mas isso não quer dizer que nós não vamos errar, nós não vamos tropeçar, nós não vamos cair. Isso não condiz isso não, irmãos. Pode ser de Deus, mas a pessoa pode, porque Deus sabe, irmão.
que nós somos pó. Sabe que a nossa estrutura é pó. E o primeiro erro de Davi, 13:1, diz assim: e Davi tomou conselho, vai prestando atenção, tomou conselho. Aí atrás está dando para ouvir bem, irmão? Está dando para ouvir aí? Deus abençoa, Deus abençoa. E Davi tomou conselho com os capitães dos milhares e das centenas e com todos os líderes. Com todos os líderes. Muito bem, esse é um, né? Esse é um. Vamos parar aqui. O que Davi fez? Ele tomou conselho com Deus, irmãos? Hein? Ele tomou conselho com Deus? Não. Ele tomou conselho com os capitães e milhares e das centenas e com todos os líderes de Israel. Irmão, quando a pessoa começa a tomar conselho, eu vou fazer isso, o que você acha? Aí vai no vizinho da direita, vai no vizinho da esquerda, eu vou fazer isso, o que você acha? Aí um fala, você faz assim, o outro faz assim, um fala assim, não, você não vai na igreja, você está indo na igreja evangélica? Aí o outro fala assim, vai lá nesse lugar, vai lá naquele outro lugar. Cada um, irmão, cada um fala uma coisa. Porque ali, irmão, ali estão muita mente duvidosa, contrito de pensamento, de mente. E isso aí é que mora o perigo, irmão. E aí é que teve as consequências. Ele teve consequência com isso aí. Muito bem, esse é um. O 2 agora. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem, presta atenção, irmãos, se bem parece, vos parece, e se isso vem do Senhor nosso Deus, enviamos depressa mensageiro a todos os nossos outros irmãos em toda a terra de Israel e aos sacerdotes e aos levitas na sua cidade e nos seus arabaldes, para que se reúna conosco. Vamos parar aí. Todo mundo, irmãos, para reunir junto, porque pareceu bem aos outros, pareceu bem aquelas pessoas, irmão, que nem sabia o que era conselho, amém? Nem sabia. Não, era Antônio vai com os outros. O Antônio foi, o outro Antônio foi atrás. Estou falando assim porque eu chamo Antônio, tá, irmão? Não vou falar Maria vai com as outras, porque aqui tem e pode ficar contrariada aí comigo, tá? É assim, e foram. Continuando, o 3. E tornemos, irmão, boa intenção, e tornamos a trazer para nós a arca do Senhor Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Muito bem, paramos aqui. Por que no dia de Saul, Saul não conseguiu? Por causa da desobediência. Porque Saul, ele deu ouvido. O profeta tinha falado com ele: vai e mata todos os reis, mata todas as ovelhas, todos os gados. E ele tomou o de melhor, dos inéditos das vacas, das ovelhas, para levar para ele. Depois ele culpou o povo. E depois, o final da conta, sabe o que ficou? Endemoniado. Precisava chamar Davi tocar a harpa para aquele demônio sair do corpo de Saul.
Aí Deus levantou outro rei Israel, que era Davi. E Davi propôs no coração a trazer a arca. Era coisas boas? Era. A arca simbolizava a presença de Deus, de Israel. A arca simbolizava que Deus estava ali com eles. Aí continuamos aí no 4, podemos até pular para o 5, amado, para nós ganhar um tempo aqui, para nós ganhar tempo. Diz assim: convocou, pois, Davi a todo Israel, desde Siol do Egito até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim. Só esse aí, né? Esse aí. Agora o 6. Então Davi com todo o Israel subiu a Bará de Quiriote Jearim, que está em Judá. Agora, irmão, nós vamos para o 7. Esse aqui, irmãos, terceiro erro fatal. Antes de eu entrar nesse aqui, eu vou fazer uma ilustração assim. A arca, irmão, tinha um castiçal de ouro, tinha o tabernáculo, a arca não, mas o tabernáculo. A arca tinha a vara de Arão que floresceu, tinha o maná que desceu do céu. Então ali simbolizava que a presença de Deus com ele, que Deus era justo e estaria com eles todos os dias. Aí o que ele fez? O 7. E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo. E Uzá e Aiô guiavam o carro. Irmão, é a mesma coisa que no dia da Santa Ceia aqui, vinha um diácono sair lá da secretaria, vai prestando atenção nisso, vai sair lá da secretaria com um carrinho de mão e com o pão que simboliza o corpo do Senhor Jesus e com o sangue que simboliza o sangue de Jesus, o vinho que simboliza o sangue de Jesus. É a mesma coisa, não tem diferença não. Não tem diferença. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em templo feito por homem, mas habita em nós. Então eles pegaram, teve boa intenção, irmão? Teve. Opa, é um carro novo. Deus merece um carro novo. Mas não era isso, irmãos. Deus quer de nós que nós esforçamos em alguma coisa. Sacrifício Jesus já fez, mas nós temos que nos esforçar. E tem muitas pessoas no dia de hoje, irmão, acha que se deitar lá numa rede de balança, ficar lá na varanda, Deus vai mandar para ele. Não manda não, irmãos. Deus ensinou Josué: esforça-te e tenha bom ânimo, que eu serei contigo onde é que andares. Josué 1,7. Tem que esforçar. Pessoas, alguém deve ter pensado assim: nós vamos carregar este peso, porque era pesado, irmãos. Era revestida de ouro. Era pesada a arca, mas tinha que ser levado na mão. Preste atenção que Deus está falando com nós hoje, irmãos. Tem que esforçar. Eles tinham que esforçar para levar a arca na mão, de 4, 2 na frente e 2 atrás, igual quando carrega um defunto. Mas ali estava carregando, era a presença do Deus vivo, do Deus poderoso. Simbolizava a presença, a justiça de Deus que estava ali na arca.
O que aconteceu? Vamos ler em Êxodo 25 para nós ver aqui. A arca, como a arca era construída, era feita, como a arca era feita. Êxodo 25, 12. Diz assim: e fundirá para a arca 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela. 2 argolas num lado dela, e 2 argolas do outro lado. Passa para o outro, fazendo favor, para o 13, é 13, né? 13. E fará vara de madeira, de acácia, e as cobrirá com ouro. Depois eu vou te falar o que representava esse utensílio. E colocará as varas na argola aos lados da arca, para se levar com elas a arca. Está dando para entender, irmãos? Não podia tirar a vara da arca, não. A vara representava o quê? O que o salmista diz? Senhor, a tua palavra e o teu cajado me consola. A tua vara, que é a palavra de Deus, me consola. As argolas representavam a aliança de Deus, que Deus tinha feito com eles, de não desamparar eles, de levar eles até Canaã. Essa mesma aliança, irmão, Deus tem conosco. Nós não pode fracassar. Não pode fracassar. Não pode retornar atrás, irmãos. Que o prejuízo é muito grande. É um prejuízo incalculável na nossa vida depois, irmãos. Que nós vamos perder a glória de Deus por 1000 anos, 10.000 anos, 20.000 anos. É momento de pensar. Como é que as coisas é mais sérias, irmão, do que nós pensamos? Aí o que aconteceu? Nós continuamos aí, de Crônica de novo. Aqui nós já deu a resposta, já tem a resposta, que a arca não poderia ir no carro. Que seja bonito, que seja uma Ferrari, que seja qualquer um carro mais bonito que tivesse, não poderia ir no carro, tinha que ser carregado. Deus queria ver o sacrifício deles. Sacrifício não, sacrifício, Deus não pede de nós, mas o esforçar e ter bom ânimo. E levar a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo e usar, e Aiô guiava o carro. Já falei, tinha que ser levado pelo levita. E Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todas as suas forças, com todo cântico e com harpa. O que eles fez, irmãos? O que eles fez? Alegraram. Não é? Alegraram diante de Deus. Irmãos, tem caminho que parece do homem justo, mas o final dele é caminho de morte. É caminho de morte. É agradável? É. Mas não é da vontade de Deus. É o que aconteceu aqui com satélites, com tamboris e com símbolos e com trombetas. E chegando a ilha de Quidom, estendeu usar a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Ô irmão, tudo plano de Deus, tá? Tudo plano de Deus, é presença, tudo presença de Deus, tinha que acontecer isso. Para segurar, então se acendeu a ira do Senhor contra Judá, Uzá, aliás, e o Senhor feriu.
por ter estendido a sua mão à arca e morreu ali perante Deus. Foi alegre, irmãos? Foi. Mas não era da vontade de Deus. Eu quero que nós entendamos o que Deus está falando conosco aqui, irmãos. O Espírito de Deus está nos mostrando como nós temos que ser cuidadosos com as coisas de Deus, como nós temos que levar Deus a sério na nossa vida. Então nós temos que ter cuidado. Aí fala assim, esse é o 10, o 11. O que eles fizeram? Alegraram. E agora, depois da morte do rapaz? E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá. Muito bem, mas a alegria durou pouco. Quando nós tomamos o conselho com Deus em tudo que nós vamos fazer, eu te garanto que a alegria é permanente. É permanente, não vai durar pouco tempo, não, vai durar muito tempo. Aí o 11 diz, e se encheu de tristeza. Aqui é que eu falo aqui, Provérbio 14, 12. Há caminho que aos homens parece direito, mas o fim deles são caminho de morte. O que aconteceu, irmãos? Não parecia direito aos olhos deles? Para todos, irmão, todo Israel era motivo de alegria, porque quem não quer a presença de Deus, né, irmãos? Nós estamos aqui porque nós queremos mais de Deus, nós queremos mais de Deus, a presença de Deus na nossa vida. Por isso que nós não estamos aqui à toa, não. Amém? Está dando para entender, irmãos? O que o Espírito Santo quer nos mostrar nessa noite aqui, irmãos? A caminho agora aqui Provérbio 14, 13. Provérbio 14, 13. Diz assim, olha o que aconteceu com Davi, olha o que aconteceu com Davi aqui. Até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza, irmãos. Até na alegria o coração dói, mas o fim daquilo ali é tristeza. Por isso que a gente tem que vigiar, irmãos. Às vezes é uma alegria falsa, às vezes é uma alegria de uma piadinha, né, pastor Leandro? Às vezes é uma alegria de uma coisa que não tem nada a ver com os princípios de Deus, uma alegria de duplo sentido. A gente está rindo ali, naquela rodinha, nós abrimos uma mensagem com o quê? Bem-aventurado o varão que não assenta na roda dos escarnecedores, não assenta na mesa dos escarnecedores e nem detém no caminho dos pecadores, porque senão vai rir demais com um palhaço em cima de um palco, mas depois no outro dia vai chorar. É isso que nós precisamos entender, sabe, irmão? Da onde vem essa alegria? O Salmo 16, 11, na parte B, diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. Por que a alegria durou pouco? Porque eles tinham perdido a presença do Senhor. A arca eles não pôde carregar a arca aconteceu isso. Que eles não obedeceram a ordenança de Deus, irmãos. Quando a pessoa não obedece a ordenança de Deus, nós temos que ter cuidado. Temos que ter muito cuidado. Davi e todos Israel se alegravam. 13, 14. Assim ficou a arca de Deus
com a família de Obed-edom. 3 meses em sua casa. Presta atenção nisso. Davi não pôde levar a arca depois daquilo que aconteceu. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Por quê, irmão? Obed-edom era um geteu. A arca ficou na casa dele, que por acaso aí aconteceu perto da casa dele. Então agora eles pegam a arca, põem a arca lá na casa de Obed-edom. Então Obed-edom alcançou a misericórdia, a bênção de Deus, porque a arca ficou na casa deles, a presença de Deus ficou na casa dele. E eu quero te dizer mais, igreja. Quando nós estamos servindo a Deus em verdade, com fidelidade e com amor, a presença de Deus não vai sair da nossa família não, da nossa casa não, irmãos. Amém? Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Será salvo tu e a tua casa. Deus seja louvado. Eu vi aqui uns versículos aqui, irmãos, que é o primeiro livro de Crônica. Por isso que não está batendo aqui com... Diz assim, ó, e os filhos, os netos também alcançou, depois nós vamos ver. E os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, o primeiro filho. Josabade, o segundo. Joás, o terceiro. E Zacar, o quarto. E Natanael, o quinto. Está falando do filho. Amiel, o sexto. Isacar, o sétimo. Peulatai, o oitavo. Porque Deus o tinha abençoado. Em 3 meses, irmãos. 3 meses que a arca representando a presença de Deus, eles foram abençoados, e não é só eles não. No 6, vamos continuar aqui, são 62 pessoas. Diz assim, também os seus filhos, Semaías, nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Isso que Deus gosta, irmão. Pessoa valente. Tem valente aqui? Então diz assim, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Valente. Que não envergonha do Evangelho de Cristo. Que ele é o poder para aqueles que todo crê. Que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Já tem neto ali. E os filhos de Samaías, Otini, Rafael, Obed e Elzabade, com seus irmãos, homem valente, e Eliús e Samaquias. Tem mais. Todos estes foram do filho de Obed-edom, e eles e seus filhos e seus irmãos. Família toda, tá, irmãos? Família toda. Homem valente e de força para quê? Para o ministério. No ministério também precisa pessoa de força, irmão. Valente, pessoa que tem coragem. Pessoa que às vezes até apanha, às vezes até é chamada de doido, de louco. Falou assim, eu sou louco por Jesus. Quando a gente está pregando a boas novas, às vezes a gente ouve isso. Força para o ministério. Ao todos, 62 de Obed-edom. Todos foram porteiros, levitas, irmão. Todos passaram a fazer parte dos levitas. Todos. Por quê? Por causa da presença de Deus. Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 5, ele diz assim, sem mim
nada podereis fazer. Eles todos foram abençoados. O que é que nós aprendemos com isso, irmão? Nós não podemos desistir da nossa família. Nós temos que levar a presença de Deus para ele, irmãos. Nós temos que levar a presença de Deus. Ah, mas ele fica com raiva. Ah, meu Deus, fazer o quê, irmãos? Fazer o quê? A palavra de Deus é para ser dita, irmãos. A palavra de Deus, é por isso que está falando aqui de Davi, que era segundo o coração de Deus. A palavra de Deus não bajula ninguém não, irmãos. Isso fica em figura para nós hoje. Porque às vezes na vida não é só lugar baixo não, vagem não, irmão. Tem morro também. E este morro são as diversidades, às vezes, que nós encontramos. O deserto da vida. Mas no deserto, Deus faz até a árvore florescer. Deus faz até a rocha da água. Deus transforma o nada em tudo. Aquilo que não é passa a ser. Porque Deus é Deus, Ele é o Deus dos deuses. Ele é Deus dos deuses, glória a Deus, Ele é Deus dos deuses. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus? Quem pode aplaudir? Receba, Senhor, em nome de Jesus. Nós não podemos acontecer o que aconteceu com ele, não, irmãos. Primeiro, Satanás abriu uma brecha na nossa família, levar aquele filho para a droga, levar aquele marido para a bebida, levar aquele para a prostituição. Nós não podemos não, irmãos. Nós temos que ser fortes. Nós temos que usar o português claro. Não enganar, porque o mundo hoje está cheio de engano, irmãos. Está cheio de pessoas enganando por aí. Pessoa que aparece ser uma coisa e é outra, está camuflado. Parece ser ovelha dentro da igreja, no meio do rebanho, mas lá fora se tornam lobo, devoradores. Jesus advertiu, cuidado com esses. Teve um irmão, hoje já é até pastor, já na época que nós estudamos lá, o curso de teologia, aí esse irmão falou assim comigo. Ele disse assim para mim assim, falou assim, ô irmão Antônio, mas a gente também não pode ser assim, andar muito na linha não, porque senão o trem pega. Eu falei assim, a palavra de Deus é para ser dita. O dia que eu não puder mais, mencionar a palavra de Deus, eu estou afastado de Deus. Eles estão com aí que não vai poder carregar Bíblia. Eu carrego a minha. Se vier isso, eu carrego a minha. Quer prender, prenda. Quer matar, mata. Estar em Cristo é incomparavelmente melhor, tanto faz neste mundo como no outro. Nós não somos daqui dessa terra. Nós estamos aqui passando uns aninhos. O meu tempo, tudo indica que 70, o salmista diz, 70 a 80 anos é canseiro, infarto. Glória a Deus, Deus está me sustentando. É pouco tempo aqui nessa terra. E o pouco tempo tem que ser aproveitado, irmãos. A gente não pode deixar de falar da palavra de Deus. O apóstolo Pedro diz a mim, não, vocês não falam mais nesse nome, não falam mais lá em Atos Apóstolos, não falam mais. Pedro falou assim, cabe obedecer a Deus e não ao homem. Obedecer a Deus e não ao homem aqui nessa terra. Nós continuamos falando da palavra de Deus. Tem que continuar, irmãos. Tem que continuar. Não podemos
deixar de falar o que Deus tem feito na nossa vida. O salmista diz que nós precisamos anunciar tudo aquilo que os benefícios que o Senhor tem nos dado na nossa vida. Primeira Crônica 15. Vão ler 13, 14 e 15. Aqui, irmão, aqui está a resposta. Nós não podemos deixar as coisas acontecer, não. Depois que acontecer, eu vou buscar Deus. Não, nada disso. É hoje, se ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. É hoje. Deus falou com Josué, santifica este povo, que amanhã eu vou fazer maravilha no vosso meio. Tem que santificar hoje, é hoje que nós não podemos endurecer o nosso coração, quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Não deixa acontecer primeiro não, irmãos. Não deixa acontecer. Seja rei na sua casa, seja sacerdote na sua casa. Ensina, corrige, põe leis. A repreensão no momento é de tristeza, mas depois ela produz frutos. Depois ela vai, você olha assim para a árvore, ela está cheia de fruto, porque depois produziu fruto. Na hora fica bicudo. Meu pai me corrigiu, minha mãe falou isso comigo. E daí? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É assim também com Deus, vai também nós com Deus. Ele manda, nós temos que obedecer. Ele manda nós falar, nós temos que falar, independente se a pessoa gostou ou não gostou. Se não gostar, com mais pouco. Eu sou assim, tá, irmão? Na minha vida, eu sou assim. A minha vida é um livro aberto, eu sou assim. Eu sou transparente, eu falo mesmo. Gostou, não gostou, ficou bicudo, ficou vermelho. Antes de ficar vermelho num minuto, de que ficar amarelo, anêmico a vida inteira. Vai morrer anêmico depois. Porque a anemia mata. Antes de ficar vermelho, com o rosto assim vermelho, porque não gostou. Essas pessoas que é boa, irmãos. Eu gosto é quando as pessoas ficam nervosas mesmo. Essas pessoas é mais fácil da gente conquistar ele para Deus. Agora quando a pessoa você está certo, o senhor assim, sai fora. O cara foi falar comigo, lá vizinho, o senhor São Antônio é um hombão, falou assim, bom é Jesus. Eu não, você está enganado. Eu não sou o que você pensa não, rapaz. Que pode salvar é Jesus. Que pode tirar dessa desgraça. Desgraça não é palavrão não, tá, irmão? É pessoa sem a graça de Deus. Assim, só Jesus. Já estamos quase encerrando também, já 7h30. Crônica. Primeiro livro de Crônica, capítulo 15, versículo 13. Está ali, já na fita. Porquanto vós não a levaste na primeira vez, não levaste a sério a primeira vez. O Senhor nosso Deus fez rotura em nós, porque não buscamos segundo a ordenança. Por que aconteceu, irmão? Por que aconteceu? Mata a charada aí, por que aconteceu? Ele não obedeceu a Deus. A arca não era para ser levada em carro. Ele tomou conselho com todo mundo de Israel. É os erros, irmão. É os erros das coisas. Ele é segundo o coração de Deus, era. Mas ninguém está omisso, ninguém está com de falhar, não, irmãos. Aí continuando assim, aqui. Porque não buscamos a sua ordenança. Agora é o 14. Agora, irmão, presta atenção.
Santificação vem antes de acontecer, irmãos. Nós estamos com uma oração aqui na quarta-feira, aqui, irmãos. Não só quarta, domingo também, de manhã, sexta-feira. Uma coisa maravilhosa, uma coisa tremenda. Você que se sente vazio, não deixa sua lampa apagar não, tá, irmãos? A Bíblia fala que em todo tempo seja alva as suas vestes, nunca deixe faltar o óleo sobre a sua cabeça. Cuidado com isso, aproveita a oportunidade. Diz assim, ó, agora está certo. Santificaram-se, pois, o sacerdote e os levitas, para fazer subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros. Sobre os seus ombros, pelas varas que nela havia. As varas eram para carregar. 2 de cada lado da arca. Aí continua aqui, como Moisés, nós lemos lá em Êxodo 25, como Moisés tinha ordenado conforme a palavra do Senhor, a ordenança de Deus. Irmão, não pode mudar a palavra de Deus, não pode tirar, irmãos, não pode tirar, como Moisés tinha conforme a palavra do Senhor. Continuamos aqui. E disse Davi ao chefe dos levitas que constituíssem de seus irmãos cantores, vai prestando atenção, tá, irmãos? Cantores, instrumento, para que com instrumento musicais, com aralde, com harpas e com símbolo, os mesmos instrumentos, se fizesse ouvir, levantando a voz com alegria. Assim fizeram. E designaram, pois, quem? Os levitas. Aí fala ali o nome, aqui não interessa não, é o nome dos levitas, é todos aqueles que... Aqui tem levita, aqui na casa do Senhor. Os levitas. Tem coisa que compete os levitas. Você que está sentado aí, você não é uma diaconisa no dia de Santa Ceia, você não vem aqui servir Santa Ceia, porque cabe aos levitas, os levitas, cabe o diácono, cabe a diaconisa que trabalha com levita na casa do Senhor, os cantores aqui, graças a Deus que é uma bênção. Nós temos aqui, irmãos, pessoas maravilhosas aqui que louvam o Senhor de coração, que louva o Senhor de toda a sua força, de todo o seu entendimento. A gente pode sentir sentado Deus falando com a gente. Lá atrás eu fico só bebendo da bênção, eu fico só alimentando com esses levitas aqui, que ministram aqui na casa de Deus. Então, muito bem, nós temos que fazer primeiro. Por que eles não fizeram igual? Por que eles não fizeram segundo a ordenança? Por que nós não fazemos antes? Por que nós não santificamos? Por que nós não oramos para aquele filho? Vai esperar, irmãos? O mundo está cheio de mau conselho aí, irmãos. O mundo está cheio. Vai esperar eles levar, irmãos? A gente perdeu um filho para a droga? Ou para o assalto? Satanás, nós criamos filho para Deus. Aleluia! Nós criamos, o nosso filho é de Deus. O nosso filho é de Deus. Fala, irmão, determina. Nossos filhos é de Deus, não é para o diabo, não. Tira a mão dele, Satanás, em nome de Jesus. Tira a mão, tira a mão, tira a mão, tira a mão da nossa família. É de Deus. Mas Davi, irmãos, não estou aqui acusando Davi não, tá? Estou fazendo aqui não, que eu também, mas ele não era super-homem não. Romano 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos pecaram. Davi, irmão, Davi tinha vencido os amonitas, Davi tinha vencido os filisteus, Davi tinha vencido um exército muito grande. E esse erro aqui de Davi, irmãos, eu estou saltando aqui,
Morreu muitos, milhares de soldados em Israel. Por causa disso aqui, irmãos, por causa disso aqui. Por causa disso aqui que nós vamos ler aqui agora, sabe o quê? A gente precisa, irmão, a gente precisa entender que ninguém está livre. Tem que santificar, tem que preparar. Buscar a Deus não pode buscar de qualquer jeito, não. O Senhor diz, buscar-me-ei e me acharei quando buscar de todo. Tem que esvaziar essa máquina. Tem que esvaziar o coração, buscar de todo, é de todo, não é a metade. Eu estou dividindo com o Senhor, não presta. Deus não gosta de duplicidade. Jesus falou, aquele que ama o seu filho, aquele que se ama a sua filha, aquele que ama o seu pai, aquele que ama o seu filho, mais do que a mim, não é o que, irmão? Completa aí. Não é digno de mim. Buscar o Senhor tem que buscar, irmãos. Davi ainda não estava de todo o coração. Claro que no Salmo 51 nós não vamos ler, que nós não temos tempo, mas esse aqui nós vamos ler. É primeiro livro de Crônica mesmo, 21, 11, 12. Vamos ler aí uns versículos aí. A gente está lendo, irmãos, para servir como aio para nós. O que é aio? É ensino. Para servir para nós aprender. Opa, isso aí não, o fulano está falando isso comigo, está amarrado. Não, isso aí é conselho de ímpio. Diz assim, 21, e Gade, vai prestando atenção nisso. Isso aconteceu depois que Davi tinha vencido, irmão, milhares de homens, carro, cavalo, tinha eliminado tudo. Aí diz assim, e Gade veio a Davi e lhe diz, assim diz o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome, que 3 meses que seja consumido diante do teu adversário. Ele falou 3 coisas. E a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra. Vai prestando atenção, ele tinha que escolher as 3 coisas. Mas do inimigo ele não queria cair na mão. Ele não queria ser consumido a espada. Ele não queria. Ele não, eu sou rei, eu não posso morrer na mão aí de um perrengue aí de um soldado. Aí ele continuou falando. E o anjo do Senhor, destrua, vai pensar o que ele disse, irmão. Destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora. Olha o que ele escolheu, irmão. Que resposta hei de dar? Isso é aqui o Gade. Que resposta hei de levar a quem me enviou? Quem enviou ele? O anjo do Senhor, que enviou Gade para falar com Davi. Que resposta? Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia. Quando a pessoa está em angústia, irmão, é difícil de resolver as coisas. Por isso que o Salmo lá, Salmo 50, me parece que é 14, diz assim, invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu, Senhor, me glorificará. Aí disse assim, então diz Davi a Gade, estou em grande angústia, caia eu, pois nas mãos do Senhor. Quer ver o resultado, irmãos? Quer ver o resultado? Porque são muitas as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. Vai prestando atenção. Ele ficou orgulhoso, irmão. Olha o resultado. Olha o resultado, vem aí. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Quem foi culpado, irmão, da morte de 70.000 homens? Davi.
Ele achou que o Senhor era e é. Não estou falando que não é, não. A misericórdia do Senhor renova cada dia. Não estou falando que o Senhor não é misericordioso, não. Mas ele achou que se ele caísse na mão do Senhor, o Senhor ia ter a misericórdia dele. Mas morreram 70 mil homens no lugar dele, porque o anjo do Senhor tinha determinado isso aí. E a palavra de Deus era não volta atrás. E Deus não é homem que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Amém, irmãos? Deus seja louvado. Conselho do ímpio. Mesmo que demore, espera em Deus. Espera em Deus e no seu favor, no seu poder, na sua misericórdia, que Ele vai te ouvir. Isaías diz que os ouvidos dele estão aguçados para ouvir o seu clamor, e as mãos também estendidas para atender o nosso clamor. Amém, irmãos? Deus seja louvado. Nós vamos, coloca em pé agora neste momento, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer aqui um período de oração, que já somos 20 já para as 8. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu fiquei devendo, irmão, nessa mensagem quarta-feira. De madrugada o Senhor me cobrou. Deus não aceita nada pela metade. Se o Senhor deu, Ele quer que a gente ouça, que a gente cumpra a ordenança de Deus. Amém, irmãos? Cubra a sua cabeça, feche seus olhos. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tu és Deus de milagres, Senhor. Tu é o socorro presente na nossa vida, Pai. Tu é o Deus, meu Pai, de longe, mas também de perto. O Senhor é Deus de monte, mas também de vales. O Senhor é o Alfa, o Senhor é o Ômega, o Senhor é o princípio, o Senhor é o fim de todas as coisas, e não há Deus semelhante a Ti, Senhor. O Senhor é o único Senhor das nossas vidas, Pai. Por isso que nós reverenciamos neste lugar, Senhor, a Tua santa, a Tua maravilhosa, a Tua presença, meu Deus, que é real neste lugar, Senhor. Porque há uma nuvem de glória, Senhor, descendo sobre esse Teu Filho, descendo sobre essa Tua filha, Pai, nesta hora, e ele vai sair daqui, meu Pai, cheinho, Senhor. Ele vai colocar o azeite, Senhor. Senhor, receba o azeite do Espírito Santo. Senhor, encha a Tua lâmpada. Não saia daqui com a lâmpada vazia. Não saia daqui, não saia da casa de Deus, porque a presença do Senhor, ela é real, ela é verdadeira neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo.